Olá, graça e paz. Quem está assistindo aqui essa aula, um resumo aqui da nossa aula que nós tivemos agora no dia 22 de abril, na FATEB, que é a Teologia de Missões, a disciplina que ministrei esses dias. E para aqueles que não puderem estar presentes, eu vou dar um resumo para vocês, apresentando os principais pontos, até mesmo para que você que não pôde assistir a aula possa fazer as atividades, tá certo? Vale dizer que nós temos duas atividades. A primeira atividade você vai fazer sozinho, tá certo? Você vai ver lá como é que eu vou direcionar, Os que estiveram presentes fizeram em grupo, mas você vai fazer separadamente, tá bom? E a segunda atividade você vai participar de algum grupo, procure a coordenação da FATEB e aí você vai ser inserido em algum grupo para que você possa também trazer essa atividade, tá bom? Nós temos um prazo de 15 dias estabelecido a partir do dia que eu dei a aula, que foi o domingo, que foi até o segundo momento. E se eu não estou enganado, eu acredito que praticamente quase o dia 9 de maio tem que se entregar essa segunda atividade. Tá bom? Então, sem delongas, vamos iniciar a aula para que a gente possa entender bem aquilo que fomos dirigidos a fazer. Vou colocar aqui para você. Em alguns momentos eu vou estar aparecendo e em outros momentos não, tá bom? Mas vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, eu ficar menorzinho aqui, certo? Vamos lá. Nós vemos a disciplina, Teologia Bíblica de Missões, a missiologia, Essa disciplina é bem interessante porque sempre ela vai levar a igreja a uma reflexão, de como ela precisa se comportar dentro do seu propósito, A igreja precisa entender que ela tem um propósito, ela não é apenas um ajuntamento de pessoas, ela não é apenas uma forma ritualística, de trabalhar, mas ela tem um propósito, ela tem algo que está diretamente ligado ao coração de Deus, tá certo? Então vamos lá, Aqui nós vamos trabalhar até dentro de um resumo, alguns pontos, Primeiro vamos trabalhar aqui a base de missões no relato da criação, depois vamos falar sobre a responsabilidade missionária de Israel, depois a perspectiva de missões no ministério de Jesus, logo após missões no ministério do Espírito por meio da igreja, depois Paulo e missões e por fim a volta de Jesus e a urgência missionária, tá bom? Então, primeira coisa que nós temos que analisar essa provocação aqui. Qual deve ser a missão da igreja na terra? Como é que nós vamos entender essa questão da missão da igreja? Missão está falando de cumprimento de uma tarefa, Tem uma tarefa a ser feita. E quando se fala de missão, não é algo que você pode deixar para fazer depois, ou que você pode alterar, ou que você não precisa se importar tanto. Não, isso é a essência, isso deve ser levado muito a sério, E muitas das vezes, quando a gente fala de missão da igreja, às vezes estabelece coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, às vezes diz que o sentido da missão da igreja é aceitar tudo, Precisamos aceitar tudo. A igreja tem que ser um lugar onde todo mundo entra lá para dentro e você não precisa tratar elas. É uma observação extremamente equivocada. Como também alguns às vezes diz que a igreja, o único propósito dela é cuidar dos mais pobres, Também é uma característica distorcida. Não é exatamente assim como alguns apresentam, A igreja pode ser um lugar de promoção, não é isso. A igreja não é um lugar de enriquecimento ilícito, não é isso. A igreja ela tem a sua essência, como eu falei antes, que sai diretamente do coração de Deus. E aí nós precisamos entender isso aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho para cima aqui. Vamos lá, que diz o seguinte, ó. A Bíblia, então, é essencialmente um livro missionário, visto que sua inspiração deriva de um Deus missionário. O termo missionário vem do latim, que, por sua vez, traduz a palavra grega apóstolos, a qual significa enviado.
Então, a primeira coisa é a gente entender que a própria Bíblia, dentro da sua essência, já é um livro de missões. Ela já tem como sua base as missões, tá certo? E é interessante porque todos nós, todos aqueles que desejam o crescimento da igreja, desejam o avanço da igreja, é um missionário em potencial. Ainda a gente lembra daqueles que vê o missionário como um cargo, né? Um cargo, um título, né? E não é isso. Todos nós que trabalhamos para o crescimento do reino dos céus é um missionário em potencial. Precisa ter todas as prerrogativas, né? Se esforçar ao máximo. Eu digo até assim, até aquele que, por exemplo, a única função dele é limpar a igreja, por exemplo, né? A única função dele é arrumar a igreja. Ele é um missionário, né? Existe um livro que eu li há muito tempo atrás sobre missão, acho que foi o primeiro livro que eu li, e ele falava que existem 3 tipos de missionário. Desculpa. Existem 3 tipos de missionário. Existe o missionário que ora, o missionário que é um investidor, né? E existe o missionário, aquele que vai mesmo, né? Para fazer missões transculturais. Só que isso é uma característica muito limitante, né? Porque você estabelece algo que poderia se expandir muito mais. Você pode ser um missionário na sua igreja, você pode ser um missionário na sua rua. Você que é líder de célula, você é um missionário. Você está ali trabalhando para o desenvolvimento do reino e no seu ápice. Não é uma coisa pequena, não. É uma coisa de muito potencial, de muita relevância, né? Então você já é um missionário na sua essência. E é interessante porque o missionário ele tem a ver com essa questão de apóstolo, né? Por quê? Porque o apóstolo é aquele que foi enviado para justamente cumprir esta missão. E o apóstolo, ele tem como função, né, na sua essência lá na antiga, ali na Grécia, que era aquele que levava a cultura, era ele que disseminava a essência chamada cultura helênica dos gregos, né? Sua língua, seus costumes, suas danças, enfim, todas aquilo que faziam a composição do que nós conhecemos como cultura, o apóstolo levava e implantava nos territórios conquistados, né? Isso foi até a grande ideia, a grande sacada de Alexandre o Grande, tá certo? Vamos lá. A base de missões no relato da criação. Olha que interessante. Um dos maiores teólogos de missões, o holandês H.J. Beverking, observou que Gênesis 1:1, que é o primeiro versículo, é obviamente a base necessária da grande comissão dada nos evangelhos. De fato, ele tinha razão. O versículo tão conhecido diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Vamos lá. Desde o início da Bíblia, Deus já demonstra ou já revela o seu propósito para a humanidade e até para a sua criação, que é, na verdade, transformar, né, céus e terra. Né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Ele criou algo. Ele criou algo puro, algo santo, algo perfeito, algo que funciona, algo que à medida que ele foi criando, ele dizia que era bom, né? Que era muito bom. Então, tudo aquilo ali era perfeito, era algo que tinha ordem, não existia caos, não existia nada que pudesse contaminar ou até tirar a beleza, né, daquilo que foi produzido. Tudo era belo, tudo era extremamente relevante. Porém, né, sabemos que isso foi quebrado. Mas uma coisa é certa: Deus criou e tem trabalhado para que cada vez mais essa essência de pureza, de crescimento, de relevância, né, na verdade de maravilha, né, algo que nos surpreende aos olhos, continue acontecendo, tá certo? Então, nós observamos aí que quando Deus criou tudo, Ele criou de maneira perfeita. E Ele trabalha para que tudo seja perfeito, tudo seja conforme até a sua essência, tá certo? Então vamos lá. A criação do mundo, antes de ser uma preocupação mais restrita, a preocupação é basicamente universal. Antes de ser um Deus de Israel, ele é um Deus do universo. Antes de ser um Deus da igreja, é Senhor de tudo. Vamos lá. Deus é um ser
que governa sobre todas as coisas. Ele lidera sobre todas as coisas. Tudo está na sua potente mão, né? Até parecido com a gravura que é aí. Porém, nós temos que entender que Deus ele tem um objetivo nisso, que é colocar sobre a terra a sua divindade, a sua essência, né? Ele colocou isso até sobre o homem, imagem e semelhança, mas também colocou toda a beleza que nós conhecemos na terra, extraiu-se dele, né? Tudo vem dele e retorna naturalmente para ele com um louvor, né? E o que acontece? Quando Deus ele cria toda a estrutura terrestre, né? Todo o universo, tudo aquilo ali havia uma ação muito sistêmica, ou seja, tudo funcionava perfeitamente bem, tudo tinha uma lógica exata, o ser humano funcionaria perfeitamente, não havia doenças, não havia falhas, não havia nada que contaminasse aquilo ali. E nós entendemos aí até a continuação, que diz o seguinte: a esfera da preocupação de Deus é o universo, por isso disse Deus, todas as autoridades e enfermidades nos céus e na terra. O mesmo Deus que trabalhou naqueles 6 dias para que a perfeição ela perpetuasse e confirmasse, é o mesmo em Cristo Jesus que trabalhou de maneira muito forte, mesmo em agora um ambiente mais tomado das maldições, mas que trabalha fortemente para que essa perfeição ela retorne. Então, se Deus começou um trabalho, Jesus Cristo dá continuidade, de ajustar, de transformar, de fazer com que tudo seja belo, seja puro, seja santo, seja conforme a imagem e semelhança do próprio Deus, certo? Portanto, quando Jesus disse aos seus discípulos que fossem a todas as nações, a toda criatura e toda parte do mundo, ele se baseava no fato de que o mundo todo pertence por direito a Deus por sua criação. Aqui uma coisa que desenfatizar: a humanidade, o universo, né? Tudo pertence a Deus, né? Que foi agora debaixo da autoridade de Jesus Cristo, porque foi dado a ele, está ali lá em Efésios capítulo 1, né? Que toda a autoridade, todo o governo, todo o principado foi dado a Cristo, né? Ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas, tá beleza? Vamos mais aqui. Vamos ver aqui essas características aqui, esses 4 pontinhos. Deixa eu só sair daqui e ficar num cantinho aqui melhor, para aqui para baixo. Vamos ao seguinte, né? Vamos observar a criação do ser humano. Lá no jardim Deus criou aquele que ele, até mais na frente o apóstolo Paulo vai chamar da coroa da criação, que é o ser humano. Ser humano esse podemos dizer que era perfeito, não tinha falhas, não tinha nenhuma característica depreciativa. E quando Deus criou ele, está lá em Gênesis, nos versículos 27 e 28, ele designa ele para uma função. Qual era a função? Governar. Então, você tem o Deus que trouxe a sua essência, o seu governo, todo ali para a terra, ele é o rei naturalmente, e você tem ali o seu grande administrador, que é o homem, né? O homem ele tinha a função ali de multiplicar, né? Não só a sua questão de pessoas, né? Gerar novas pessoas, mas que essas pessoas elas tivessem a mesma característica ou a mesma essência, que era a semelhança à imagem de Deus. Então ele precisa multiplicar aquela essência para toda a terra. E aqui nós temos uma resposta que muitas vezes diz assim: quando Deus criou o homem e a mulher, eles já geravam filhos? Possivelmente, né? Porque eles foram gerados para terem filhos, né? Por quê? Porque eles precisavam multiplicar. Agora eles vão multiplicar naquele ambiente, vão desenvolver o máximo puder, e assim as gerações iriam continuar perpetuamente. Porém, isso não significa que ele não tinha que ministrar sobre elas. Ele teria que ministrar, né? E trazer o ensino ali no Gênesis 2, nós vemos Deus discipulando Adão. O que Adão tem que fazer? Agora discipular sua esposa, discipular seus filhos, treinar eles para que eles fossem em mais semelhança de Deus. Claro que não teriam as maldições, né? Então seria um processo não tão difícil, diferente da nossa realidade hoje, que nós temos as maldições e isso às vezes dificulta muito, né? E aí tem 4 pontos aí: a responsabilidade humana, governar. Ele tem que administrar, ele tem que fazer com que tudo aquilo que ele tem que aprender com Deus, ele transformar de maneira que a natureza, a humanidade, funcionasse de maneira perfeita. Ela tem que funcionar de maneira plena,
usando todas as suas características. Então, o que acontecia? O homem servia a Deus e a natureza serviria ao homem, né? Dentro dessa composição teria que ser assim, apesar que quando tem a queda isso vai mudar. O próximo slide a gente vai ver essas mudanças, as nuances, porque o que acontece, né? Nós temos que ver aí a responsabilidade missionária de Israel. Nessa responsabilidade de Israel, a gente vai ver que há uma necessidade de uma alteração. Não que Deus colocou a mão na cabeça quando o homem pecou e disse assim, e agora, vou fazer o quê? Não. Claro que tudo sempre estava no projeto de Deus, né? Pastor, Deus sabia que Adão ia pecar? Provavelmente nada pega Deus de surpresa. Nada, absolutamente nada pegou de surpresa. Sempre há um plano já previamente preparado para os processos de mudança. Não que Deus quisesse aquilo, de maneira nenhuma. Deus sempre está buscando o melhor para a raça humana. Porém, Deus sempre tem uma saída, né, quando o homem, ele, de certa maneira, desobedece. Aí prejudica a caminhada? Não. Tudo está sempre chegando ao mesmo projeto que aí eu enfatizei muito isso na aula, que é Deus está sempre preocupado em restaurar todas as coisas, aquilo que foi perdido possa ser encontrado. E aí nós vemos aí o relato sobre Israel. Reparamos ainda que depois da queda, aqui é o ponto de partida para a formação daquilo que nós conhecemos como nação de Israel, que é quando o homem ele peca, né? Ele quebra ali, desobedece, aquela passagem ali do capítulo 3. Esta imagem de Deus no homem corrompeu-se, gerando a salvação de Cristo Jesus, a fim de restaurar o homem ao estado pretendido por Deus desde o início. Então, o que acontece? Quando o homem peca, ele perde a bênção de Deus, né? Vale salientar que lá em Gênesis 27 vai dizer que Deus colocou sobre ele a responsabilidade de multiplicar, de cultivar, de governar e o abençoou. Ou seja, ele era uma pessoa liberada para prosperar. Só que quando ele peca, ele perde essa bênção, ele perde o direito de governar e ele se torna agora governado pelas coisas. Agora ele precisa buscar a Deus, mas não, ele precisa, a natureza mais não serve a ele. Mas muitas vezes ele vai ter que servir a natureza. Servir a natureza significa ele trabalhar de maneira intensa para cultivar a terra, para que a terra possa produzir os seus frutos. Agora o fruto não ia sair sozinho, precisaria agora de uma ajuda, do trabalho, que ele deveria se esforçar para até mesmo para a sua própria sobrevivência, tá certo? Vamos mais aqui. Aqui nós vemos aqui alguns pontos importantes do processo, né? Primeiro aí nós vemos aí a questão da queda. A queda, ela gerou 3 grandes prejuízos. Quais são eles? Primeiro, o relacionamento com Deus. O homem agora não tem como conversar com o seu Criador, apesar que você vai ver ali que Deus ainda continua buscando. Mas agora essa relação ela não seria tão plena como era lá no jardim antes da queda. Mas agora esse homem ele é um pouco resistente, ele tem um coração duro, ele se deixa levar pelas suas próprias vontades. E aí gera outra quebra de relacionamento, que é o relacionamento consigo próprio. O ser humano não consegue lidar consigo mesmo. Não consegue lidar com seus conflitos, não consegue lidar com suas fragilidades, não consegue lidar com seus pensamentos, não consegue lidar com a natureza, como já falei. Então isso faz com que ele seja uma pessoa muito difícil de lidar. Como também o homem tem dificuldade de se relacionar com o outro. Nós vemos ali o primeiro homicídio, né, causado justamente por alguém não saber lidar. Primeiro com Deus, depois consigo mesmo, né, quando o ódio, né, a raiva, a inveja é tomado do coração dele. E segundo, ao ponto de chegar a ter que matar. Ele não pensa mais de maneira de resolver, tranquilizar, buscar a transformação. Não, ele agora quer acabar com aquele que produz corretamente. Nós temos aí um ensino muito forte, porque as pessoas elas são muito invejosas, né? E o que é que a inveja pode provocar? A destruição daquilo que é pleno, daquilo que deu certo, daquilo que funciona. Então a inveja sempre vai gerar esse sentimento de destruir aquilo que é do outro. Às vezes não é nem para dizer assim, não vai ter os dois. Não, é porque eu quero apresentar o meu jeito, por mais que seja fragilizado, né, mas é o melhor, né? Porque o seu, ele é tão perfeito que eu não consigo fazer. Então, em vez de eu buscar ser aquilo ali, buscar aquele padrão, eu prefiro destruir. Vamos lá.
Nós temos depois desse processo da queda, até no livro de Gênesis ali, até o capítulo, se eu não estou enganado, até o capítulo de número 6, nós vamos ter ali a maldade se proliferando de maneira exacerbada sobre a humanidade, né? Quando eu falo humanidade, estou falando dos seres humanos, né? Ainda não era toda a Terra, mas uma parte ali dos que estavam consagrados, civilizações ali, mas eram civilizações totalmente corruptas, totalmente destruídas pelo pecado, pessoas que já não se importavam mais absolutamente com nada. Daqueles ali, Deus vai olhar para um homem, que ele chama aqui um homem, que Deus viu graça nele. Deus diz isso. E aí, esse homem era Noé. Então ele chama Noé, sua família, e diz assim: olha, Deus dizendo para Noé: Noé, você vai construir uma arca, porque em determinado tempo eu vou destruir toda essa geração. Eu vou salvar apenas a sua família. Até uma forma que nós observamos aí, a forma de reset, né? Eu vou refazer, eu vou mudar a composição até para ver se os seres humanos se tornam melhores. E aí o que é que ele faz? Ele traz essa chuva, a população morre, e ali sua família é preservada. Essa família sendo preservada é uma família que vai gerar um outro problema, por causa de Noé mesmo, o ser humano. O ser humano ainda, ele tem os seus instintos ao pecado, e ele amaldiçoa, Noé amaldiçoa seu filho, um dos seus filhos. Ao amaldiçoar seu filho, um dos seus filhos, né, Cã, esse Cã vai gerar uma geração totalmente perversa, ao ponto de fazer o quê? Uma torre. Vai fazer uma torre, capítulo 11 de Gênesis. Essa torre tem como objetivo o quê? Proliferar eles, tornar eles famosos, tornar eles pessoas extraordinárias, porque fizeram algo extraordinário. E isso vai gerar o que nós conhecemos como idolatria. A partir daí, a idolatria ela vai ser algo muito difusa, porque o que é a idolatria? É a imagem de si próprio, é a glorificação à criação, né? E não mais ao Criador. Isso é dito lá em Romanos capítulo 1. Então o que acontece? A Torre de Babel ela é construída e eles estavam unânimes, porque eles tinham uma mesma língua, uma mesma composição. Então o que Deus faz ali? Deus ali, ele estabelece o que nós conhecemos como a variedade de línguas. Nós podemos até dizer que aquilo ali seria a primeira característica do que nós conhecemos como nações, né? Por quê? Porque nações são formadas por etnias ou culturas diferentes umas das outras. E uma das principais características de uma nova cultura é a sua língua. Então o que acontece? Ali é uma separação ou diferenciação das línguas, fazendo com que aquele projeto que parecia tão promissor não tivesse como avançar. E não avançou, claro que não. Gerando assim uma necessidade de separação. E isso foi importante para Deus. Por quê? Porque as pessoas precisavam se espalhar pela terra. E elas estavam querendo cada vez mais ficarem concentradas. E quando as pessoas estão muito concentradas, elas vão gerando, às vezes, se elas não tiverem com o coração em Deus, se estiverem cheio da presença de Deus, vão gerar coisas boas. Mas se elas tiverem com o coração contaminado, que era o caso daquela população que estava na Torre de Babel, ela vai começando a criar coisas mais terríveis no mundo. Então Deus dissemina eles, espalha eles sobre a terra. Mas separou esse povo todo contaminado, sim, porque era necessário que eles se proliferassem, e agora chegaria o ponto que eles seriam alcançados, mas não mais em um lugar só, né? Depois aí na Torre de Babel, no capítulo 12 de Gênesis, acontece o quê? Acontece o primeiro passo, vamos dizer assim, para a restauração até dessas nações futuras, que é a família. Tudo começa por uma família, que é a família de, lá ali no capítulo 12 de Gênesis, é chamada de Abrão, né? Depois é chamado de Abraão. Abraão significa pai de multidões. Mas Deus diz assim para Abraão, versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis: de ti todas as nações serão benditas na terra. Ou seja, a partir de você, todos aqueles que foram perdidos, né, serão restaurados, serão prósperos. Ou seja, aquilo que o homem perdeu lá no Éden, perdeu a bênção. Mas a partir de você, Abraão, todos aqueles vão ser abençoados, né? Vão receber a prosperidade, vão receber tudo aquilo que foi perdido lá no Éden, a partir de você. E aí começa a formação do que nós temos como Israel. Aí você tem a primeira parte ali, seria a dos patriarcas, né? Nós temos aqui, deixa eu só mudar aqui um pouco, deixa eu diminuir um pouquinho eu aqui, para ficar menorzinho, certo? Mas ali nós temos ali, ó, primeiro aqui, ó, a história particular do povo de Israel. Primeiro você tem a formação dos patriarcas, né?
Você tem Abraão, depois você vem Isaac e depois vem Jacó. E Jacó aconteceu aquilo que nós vemos lá nos capítulos mais à frente, se não estou enganado, capítulo 38, 39, 37 de Gênesis, quando o povo vai lá para o Egito. Mas ali está formado, né, apesar que nos anos que Israel esteve lá no Egito, 450 anos, Israel se multiplicou muito, avançou muito, e nesse avanço tornou-se praticamente uma nação. Por isso que o rei da época acabou escravizando, porque ele tinha medo que esse povo acabasse dominando eles. Mas o que acontece? Israel cresce e se torna uma nação, né? Apesar de sair do Egito, atravessa o Mar Vermelho, vai lá para o deserto, passa aquele tempo lá no deserto, mas chega um momento que eles chegam às suas terras, né? A terra ali, chamada Terra de Canaã, né? Terra que manava leite e mel, e lá eles se tornam uma nação poderosíssima. E qual era o propósito de Israel? Israel deveria ser um referencial. Israel deveria ter todas as características de um reino tão pleno, tão formidável, que as pessoas, as outras nações desejassem ser como Israel. E para ser igual a Israel, elas seguiriam os princípios, a ordem, né? A visão espiritual que Israel tinha. Só que isso não aconteceu, né? Mas antes da gente chegar porque não aconteceu, Israel era uma nação tão bem sucedida que chegou um tempo, né? E cresceu muito, avançou muito, com reino, com propriedades, domínio, isso aí, essas questões belicamente também cresceu muito. Mas o principal ponto é que Israel se tornou uma nação que não tinha pobres. Diga aí, uma nação que não tinha pobres. Enriqueceu tanto, foi tão abençoada, que nos tempos do rei Salomão não existia pobres. Era uma nação extremamente rica, próspera. E isso chamou a atenção de muitas nações. Muitas nações chamaram a atenção. Foram chamadas a atenção por causa da forma como Israel conduzia as coisas, da forma como Israel vivia a sua plenitude. Só aconteceu, infelizmente, o ser humano, mais uma vez, coloca as coisas, não a perder, mas coloca uma situação. Mas isso também não deixou Deus desesperar. Sempre as coisas estão favorecendo a Deus, né? E aí Israel começa a pecar, começa a distanciar, e em vez de ser uma referência para as outras nações, acaba sendo motivo de escândalo. Porém, os profetas continuavam ministrando que Israel seria uma nação que teria uma visão universal, seria uma nação que geraria muita prosperidade. As pessoas viriam até Israel até para ser abençoadas, né? Porém, né, isso teve dificuldades, existem profecias ainda futuras, mas um fato é que, infelizmente, Israel não se tornou aquele modelo esperado para as outras nações. Aí aqui nós já vamos aqui para quem? Naturalmente Jesus, né? Já chegamos aqui em Jesus, né? Jesus, quando ele aparece, né, lá na região de Nazaré, né, na região ali da Galileia, né, vale dizer que a região ali de Israel era dividida em duas partes. Você tinha a região da Galileia, onde ficava Nazaré, ficavam as principais cidades ali que nós conhecemos na narrativa bíblica, e tem outra parte que era a parte da Judéia, né, onde ficava mais ali Jerusalém, né? Agora da Judéia Jesus não andou tanto por ali, mas andou mais ali em Jerusalém especificamente. Mas a Galileia ele trabalhou muito, ela até começou seu ministério por lá, né? Começou ali, Nazaré, mas a cidade principal que ele começou a pregar foi em Cafarnaum, onde ele começa a pregar, começa a fazer alguns milagres. Mas aí, vamos ver aqui, a perspectiva de missões do ministério de Jesus. Jesus foi um missionário, isso aí é um fato. Jesus foi uma expressão de missionário, tirando Deus, assim, no sentido humano, terrestre, de Jesus Cristo. Porque quando ele veio fazer o quê? Ele chegou na sua mensagem e dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Observe que a palavra é: está chegando o reino dos céus, está vindo, ele está sendo implantado, né? Não é uma questão de ir para outro lugar, mas de estar na terra para viver aquilo, né? Não na realidade da terra, mas na realidade naturalmente dos céus. O evangelho de Lucas, ele aborda muito bem isso, né? Nós temos os dois evangelhos que trabalham dentro de uma perspectiva para fazer com que as pessoas entendam a mensagem de Jesus. Você tem Mateus, que vai explicar isso mais para os judeus, e você tem Lucas, que vai explicar isso mais para os gentios. E isso é interessante porque a mensagem de Lucas, né, do evangelho de Lucas, é uma mensagem para mostrar Jesus como missionário. Ele veio aqui fazer uma missão, que é o quê? Restaurar a humanidade. Restaurar tudo aquilo que foi perdido. Ele deixa isso muito claro nas parábolas. Lucas tem uma atenção para isso no seu relato para Teófilo, para que as pessoas entendessem que a partir do momento que eu estou me dando a minha vida a Jesus, é porque faz parte do plano de Deus, da sua missão. E eu preciso exercer a minha missão também agora, já que eu estou nesse exército, até mesmo como o apóstolo Paulo, militando, né? Militando para aquele povo.
Tá certo? Então o que acontece? Lucas vai enfatizar isso, esse ministério de Jesus, e ele vai ministrar, no caso Lucas, como Jesus disseminou a sua missão, né? E ele vai trabalhar em 3 características. A primeira é que ele rompeu as barreiras geográficas. Jesus, ele não só pregou para as pessoas, mas ele pregou em todos os lugares mais longínquos, às vezes os mais perto, mas em vários lugares. Jesus não se deixou, não ficou lá com Babel concentrado em um canto. Não, ele foi pregar em vários lugares. Começou lá na Cafarnaum, Cafarnaum foi deixando para as outras cidades ali, várias, o máximo de cidades. Jesus não permanecia em um lugar por muito tempo, né, porque ele sabia também que seu tempo era muito curto, então ele não podia perder tempo, né? Então o que acontece? Jesus tinha essa visão de chegar ao máximo de lugares possíveis. Segunda coisa é que Jesus rompeu com as barreiras sociais, ou seja, Jesus pregava para todos, sejam ricos, sejam pobres, sejam políticos, sejam religiosos, não importa sua classe social, não importa seu nível econômico, não importa seu tipo de religião, Jesus pregava para todos, mesmo que alguns o rejeitaram, mas Jesus não se deixou levar. As pessoas precisavam entender a necessidade do evangelho. Muitos se renderam, outros não, até outros vão se render mais à frente, mas Jesus não se limitou a pregar. Eles até disseram certa vez para Jesus: só prega para prostitutas e publicanos? Ele prega para todos. Teve um momento que ele foi lá para a casa de Simão, ministrou para uns fariseus. Teve um momento que ele foi para a casa de um publicano, que era Zaqueu. Teve momentos que ele ministrou para pessoas mais pobres, como era o caso dos povos pescadores, né? Então assim, mas Jesus ministrava para todos, não importava a condição financeira de ninguém, porque todos precisam de salvação. Terceira característica aí é a característica cultural religiosa. Jesus pregou para todas as etnias. Aí você diz, qual etnias naquela época? A principal delas era os samaritanos. Os samaritanos, Jesus ministrou. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos era aquela chamada raça mista. Por quê? Porque era uma mistura de judeus com gentios, né? As tribos de Israel que se misturaram com outras nações. E eles eram extremamente rejeitados pela população judaica. De certa maneira, eles nem acreditavam que eles poderiam ser salvos. Então Jesus vai lá e prega, né? Nós temos ali um relato bem conhecido, que é o relato de João 4, né? Quando Jesus prega ali para aquela mulher samaritana. Jesus também ele vai usar das suas parábolas e usando a figura dos samaritanos. Isso é interessante porque os samaritanos sempre nas parábolas são vistos como pessoas boas, né? Mas a palavra do bom samaritano, né? O levita e o sacerdote não fizeram nada para aquele homem que estava na estrada, mas o samaritano foi que fez a diferença. Outra classe também era os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, nem mestiços nem nada, eram plenamente de outras nações. Jesus também prega para essas pessoas. Um exemplo clássico é um exemplo da mulher cananeia, né? Que Jesus vai ministrar para outra nação, que era outra região, e também vai ministrar para o centurião, né? O centurião que era romano. Então, ele prega e ele diz mais, né? Nunca vi tanta fé, né, em Israel. Ou seja, ele estava dizendo, como eu queria que os meus filhos aqui tivessem o nível de fé que esse homem tem. Então, Jesus ele vai romper com essas 3 bases. Vamos mais aqui, né? Então, pronto, nós chegamos aqui a entender, esses pontos aqui culminantes aqui, né? Entendemos a missão de Jesus Cristo, mas precisamos entender que a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é a mesma de Jesus Cristo, disseminar o evangelho. Isso foi transferido, né? A mensagem de Jesus ela consistia em restauração da criação, e até esse autor aqui, né, Chris White, ele vai trabalhar essa perspectiva da missão partindo do pressuposto de que Jesus Cristo abriu mão de toda a sua glória para restaurar a humanidade decaída. Lembra lá de Gênesis 1 que Deus criou céu e terra. Criou de maneira para ser perfeita, funcionar bem. Mas o homem desobedece, isso acaba gerando problemas. Mas aí Cristo vem e diz assim, não, vou restabelecer isso novamente. As coisas vão voltar não apenas a ser o que era, mas vão ser melhores. E aí nós temos os 4 pontos, vamos dizer assim, do processo missional. A criação, como a gente lá já leu, Deus criou todas as coisas, depois vem a queda do homem e as consequências disso, né? O pecado gerou tantas situações, a gente vai ver ao longo da história de Israel. Mas vem Cristo como Redentor, ele redime todas as coisas, ele restaura, ele traz as coisas na sua forma que precisa ser feita. E depois vem a nova criação, né? A nova criação é aqueles que aderiram, então eles começam a viver uma nova vida, uma nova forma de ser. Gravem isso aí. O processo missional é criação, queda, redenção
e nova criação, tá certo? Vamos lá, as 5 marcas da missão. Como nós podemos entender ou como a igreja deve funcionar dentro das perspectivas de missão, né? A primeira delas aí nós vamos observar que é a questão do evangelismo, né? A mensagem ela precisa ser pregada. Não tem como a gente falar de missões sem inicialmente falar da própria pregação, né? O apóstolo Paulo diz lá em Romanos: como se converterão se não há quem pregue, né? Alguém precisa pregar, alguém precisa anunciar as boas novas. Então, o evangelismo, né? Desde a célula, desde da pregação do culto, desde o evangelismo, desde aquela evangelismo que eu falo de entrega de folheto, né? Daquela conversa individual, né? O convite à igreja, enfim, tudo aquilo ali são formas de evangelismo, formas de as pessoas ouvirem a palavra. E à medida que elas ouvirem a palavra, elas vão sendo curadas. Aí depois a segunda marca é o ensino, né? O ensino é uma das marcas poderosíssimas. Por quê? Porque traz maturidade para o povo. O povo precisa se libertar das suas fragilidades, sejam emocionais, sejam espirituais, sejam comportamentais, mas para isso você tem que ter ensino. Então na igreja tem que ter treinamento, tem que ter seminário, tem que ter congressos que façam com que as pessoas amadureçam. Depois você tem ali a compaixão. O que é a compaixão? É olhar para o outro. Lembre-se que você precisa melhorar com Deus, consigo mesmo e depois com o outro. Então você tem que ter atos de compaixão. É quando a igreja ela se preocupa em fazer ações sociais, né? Às vezes até ações pontuais, né? Como transformar uma vida, ou amparar uma necessidade corriqueira daquela pessoa, seja financeira, seja econômica, né? Seja até mesmo emocional, né? Às vezes se preparar para uma determinada ação. Mas eu olho com ternura, com compaixão. Jesus fez isso. A outra é o cuidado com a criação, ou seja, cuidado com aquilo que Deus criou. Né? Eu não estou falando aqui de ser humano, mas estou falando da natureza em si. Uma igreja que se preocupa em não destruir, mas sim ajudar a restaurar, né? Que não pisa, né, de certa maneira, naquilo que está errado. Porém, olha na perspectiva de que nós precisamos ter uma criação em ordem, né? Já diz aí em Romanos capítulo 8 que a natureza ela geme com a expectativa que os filhos de Deus se revelem. Quando os filhos de Deus se revelam, o que eles fazem? Eles reconstroem, eles trazem de volta a beleza, tá certo? E nós temos aí a justiça. O que é a justiça? A justiça é você ajustar aquilo que está errado. O que é que está provocando o pecado? O que está provocando a maldição? O que está provocando o desastre? Então a igreja vai lá e aplica o que é correto para que as pessoas sejam agora novamente convertidas. Beleza? Aqui você tem um resumo, né? Eu vou deixar esse slide lá no grupo para que você possa depois ver, conferir um a um qual desses pontos, tá certo? Está resumidamente aí. Aqui você tem, vamos dizer assim, as marcas no sentido mais prático, né? Como é no sentido mais prático essas ações, né? Primeiro aqui, pôr as pessoas em contato com Deus. A primeira ação que você faz através dos cultos, das células, é pôr pessoas conectadas. Segundo, pôr as pessoas em contato consigo mesmo, que aí através do discipulado, né? Você vai refletir como é que estão as suas situações. Eu digo também que um ótimo trabalho que é feito na nossa igreja que é o encontro. Né? O encontro faz isso muito bem, que as pessoas olhem também para si, para melhorar. Pôr as pessoas em contato com a cidade. E aí vem o ato de justiça e misericórdia, como a gente falou lá no outro ponto. E pôr as pessoas em contato com a cultura. Que cultura? A cultura dos céus. Ensinar as pessoas a ter fé, ter esperança, né? A pegar suas habilidades e beneficiar outros, abençoar a vida de outros, como também a avançar e viver todas as promessas que o Senhor tem para as suas vidas, tá certo? Vamos lá. Aí aqui vem isso aqui. Qual tipo de igreja nós somos? Né? Que tipo de igreja somos? Nós, igreja da restauração, viu? Já abordo aqui a nossa igreja, né? A nossa igreja aqui. Que tipo de igreja somos? Somos uma igreja hospital? Somos uma igreja empresa? Somos uma igreja libertária? Somos uma igreja missional? E aí, o que você acha? Você que está aí assistindo, né? Antes de eu já apresentar a resposta, o que você acha? Você acha que qual dessas 4 igrejas, né? Nós somos, como igreja da restauração, estou falando de outras igrejas não, como igreja da restauração, nós somos o quê? Dentro desse emboloado aí, né? Dessas 4 características, eu posso dizer assim, né? Essas 4 características, o que nós somos, né? Aí vamos observar. Dessa vez eu vou tirar a câmera, tá certo, gente? Para que vocês possam ver todo o slide, tá bom? Vamos lá.
aqui nós temos, né, um quadro que define cada igreja, né? A igreja hospital, a igreja empresarial, a igreja libertária, a igreja missional, né? Eu vou ser bem breve, porque aqui geraria um tempo bem longo para explicar com mais detalhes, mas eu vou ser muito específico, tá bom? Vamos lá, hospital. A igreja hospital tem quais são os seus fundamentos? É uma igreja tradicional, é uma igreja que segue as tradições, né? É uma igreja que não quer alterações, né? É uma igreja que está mais centrada dentro de um padrão. E não importa onde ela funcione, seja aqui na cidade de Currais Novos, seja lá em Caicó, seja lá em Manaus, seja lá nos Estados Unidos, não importa, ela é sempre do mesmo jeito. Ela não altera absolutamente nada. É quase como que você andasse por todas essas igrejas e visse o mesmo líder. Apesar que os líderes geralmente dessas igrejas são pessoas que as pessoas têm com muita admiração, né? Até querem que praticamente um padrão, né, que aquele líder siga, né? Porque eles são muito focados nessas questões tradicionais. O papel do pastor, é um capelão. Como assim um capelão? É um médico, é aquele médico que vai resolver as doenças do povo, né? Agora sim, eu vou só ali dar um remédio para você se acalmar, para você ficar mais tranquilo, mas a cura não é uma coisa, às vezes, tão notória ou até que acontece, né? Às vezes é apenas resolver pontualmente. Os membros da igreja são como pacientes, né, que sempre estão pedindo: pastor, vem aqui, precisa o senhor resolver um negócio para mim. O pastor está a serviço desses irmãos. O pastor está a serviço desses irmãos para tudo e qualquer atividade ou situação, né? Isso é o que geralmente acontece com essas igrejas. O papel do pastor é consolar, né? Sempre tá consolando o coração desesperado dos irmãos, né? A atividade principal é visitar. Você é aquele pastor que visita por várias vezes a casa dos irmãos, vai na hora do almoço, vai no café da manhã, vai à noite, sempre está visitando, porque tem que, né, estar aliviando ali a situação de cada um. Ali, com relação à cultura, a relação dessa igreja com a cultura é sempre uma cultura daquilo ali. Tudo que está dentro da igreja é de Deus, mas o que está fora dela é do mundo. Então chega ali um menino ali falando de filosofia, imediatamente o pastor radica logo: isso aqui é do inferno, isso aqui é do capeta, não se mistura com isso é do diabo, tudo isso aí é modernidade e tal. Ou seja, ele não quer nenhum tipo de contato. Às vezes até vir ilhados, como é o caso muitas vezes de penínsulas ou comunidades judaicas, né, que você lá precisa estar naquele ambiente, né, fechado, regrado. Caso você saia daquele reduto, significa que você pode ser contaminado, tá bom? Estilo musical é sempre canções antigas, né? Jamais botar uma canção mais nova, né, que venha se adequar à realidade moderna. Não, sempre a pessoa está cantando aquelas canções o mais antigo possível, né? Porque não pode mudar a essência. E aí o final, né, ao final dessa igreja é o bem-estar. As pessoas precisam estar bem. E aí a palavra-chave para essa igreja é o que? É manutenção, né? Manter aquele funcionamento. A igreja empresa é um pouco bem diferente. Já é uma igreja puxada mais para o consumismo, né? As pessoas vão consumir aquilo que a igreja oferece. O pastor é um CEO, né? Um administrador, ele que é um organizador de grandes tarefas. Uma vez tem um cara que não se preocupa nem tanto em estudar a Bíblia, porque você não precisa pregar sobre a Bíblia, você tem que pregar sobre modernidade, palavras de efeito e tal. Os membros da igreja são como clientes, né? Eu trato os membros da igreja como cliente, né? Eu estou ali oferecendo um produto para eles diariamente, que é o Evangelho, né? Se caso eles aceitem, eles vão ser beneficiados com toda aquela estrutura que está ali. Não é assim que funciona. O perfil do pastor é ministrar palavras, muitas vezes, que geram impacto emocional, social. Ou seja, é um pastor que muitas vezes vai pregar mensagens que gerem emocionalismo, né? Ele não vai confrontar, porque isso pode perder pessoas. Não vai jamais tratar pecado. Isso não. Ele vai sempre levar as pessoas à necessidade de estar ali, e estar ali para consumir aquilo que lhe oferece. Não consumir a essência de Deus, crescer em graça e em conhecimento, mas unicamente de viver conforme aquele padrão ali, que não é tanta exigência, né? A atividade principal do pastor, aí ele é aquele dos grandes eventos, né? As grandes reuniões, sempre está voltado para as multidões, né? Você tem que juntar muita gente, e saciar os desejos e anseios daquela comunidade. Impacto com a cultura aqui é o seguinte: se é bom para aumentar o número, aumentar a receita da igreja,
se vai gerar mais clientes na igreja, então tudo pode. Né? A gente pode dar um jeito, não importa se... mas aqui pode gerar pecado, não tem problema, vai gerar mais almas, então pode fazer, aceita tudo, faz tudo, porque o objetivo principal, né, é saciar a clientela. Nós temos aí o estilo musical, o estilo gospel, né? Você tem canções ali atualizadas, modernas, canções essas que vão trabalhar o emocionalismo, né? Não precisa nem ter muita letra, só precisa ser algo envolvente, né? E ali ao final é números, né? Números. Se a igreja está crescendo em números, se os valores de contribuição estão aumentando, se as pessoas estão em maior nível de satisfação, enfim. E a palavra deve falar final para essa igreja: satisfação. Eu preciso fazer que esses clientes fiquem satisfeitos, né? Isso não é um modelo saudável. Depois você tem a igreja libertária, que tem uma visão um pouco mais marxista, ou seja, uma visão mais de esquerda, né? E a igreja marxista é uma igreja política, né? A igreja política, o pastor, ele é um político das massas, ele está sempre buscando defender as comunidades, comunidade LGBT, comunidade das mulheres feministas, né? Defender os negros, os oprimidos, né? Aquelas pessoas que estão sendo marginalizadas pela sociedade. Você não pode criticar o ladrão, porque esse ladrão aqui, ele é um servo de Deus também, é um filho de Deus, e isso é perigoso, né? Os membros são ativistas, né? Os membros são ativistas, são aqueles que defendem, né, as pautas da esquerda, né? Você vai ter lá de tudo quanto é jeito. Essas igrejas existem, são reais e muito comum, viu? Você não vai ver nada de Cristo, você vai ver lá pessoas apresentando um cristianismo relacionado mais a defender pautas, né? Se a esquerda declarar que tem que defender Che Guevara, eles vão dizer que Che Guevara praticamente seja um homem de Deus, né? Porque a gente sabe que é uma grande bobagem, uma grande mentira, não é isso? A atividade do pastor é a articulação política. É interessante também dizer que a cultura para eles sempre é vista na questão: existem dois grupos, oprimidos e opressores, né, ou dominantes. Sempre há essa discussão entre eles, tá certo? Depois nós vamos ver que a igreja, o alvo principal da igreja é a política, né? A política ali que está sempre pairando sobre aquela igreja. Aí o principal palavra ali é enganjar as pessoas no partido e não em Cristo Jesus. Mas o que é uma igreja missional? Aí é diferente de todas essas outras. Primeira, ela está na natureza da igreja, né? A igreja de Cristo. Ela está voltada para aquilo que Deus quer, e não do que um partido quer, não do que os clientes querem, muito menos aquilo que as tradições elas exigem, né? O pastor é um mentor, um mestre, é aquele que vai treinar as pessoas, é aquele que vai dirigir, coordenar, gerar maturidade. Não pode deixar que o discípulo lá ele passe eternamente dependente do pastor, né? Ele tem que aprender a amadurecer, aprender a resolver seus próprios problemas, aprender a evoluir em Deus, né? A igreja é tratada como discípulos, seguidores de Jesus, né? Não é nem daquele líder, né? Aquele líder caminha todos eles para Jesus. Claro que ele é uma referência, ele é alguém que as pessoas vê Cristo na vida dele. Papel do pastor: ele ensina, ele prepara e ele capacita. Ele ensina, equipa e treina. O trabalho do pastor é constantemente isso. Ele está buscando treinar o povo, preparar o povo, dirigir, assim, sempre está levando o povo a aprender para crescer, né? Claro que isso não é voltado só ao ensino de palavras, às vezes tem as ações que vão gerar também práticas. A atividade principal do pastor é ensinar para capacitação, né? Capacitar a pessoa a fazer a obra do Senhor. Perspectiva cultural é confrontada, ponte para a contextualização. Vamos lá, nem sempre tudo que é do mundo é ruim, né? Mas aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, já dizia o apóstolo Paulo, dispensais. Então dá para se adequar, né? Contextualizar dentro da necessidade da igreja, da necessidade de alcançar as almas para Jesus. Você pode trabalhar isso, mas se for pecado, se for algo que vai denegrir a imagem, o nome de Jesus, que vai contaminar o nome de Jesus, então não é aceitável, não é algo satisfatório, tá certo? Então é bom fugir dessas coisas, é importante fugir dessas coisas, tá bom? Vamos lá, estilo musical aí é contextualizado, né, com a cultura até local, né? A igreja ela toca canções que as pessoas, que a preocupação dessa canção é comunicar,
né, é comunicar. E essa comunicação, tudo aquilo que pode facilitar, né, a compreensão, a análise e principalmente a aceitação que as pessoas possam receber o nome de Jesus, eles vão trabalhar da melhor maneira possível. Isso pode ser uma canção lenta, antiga, enfim. Só não pode ser canções que preguem uma mensagem contrária à palavra de Deus. Ao final é a maturidade, né? Essa igreja quer que as pessoas aprendam a lidar com suas guerras em Cristo Jesus, né? E aí ela se torna, a palavra principal dela é missões. Essa é a igreja missional. E eu acredito que, né, nós podemos ser essa igreja. E aí, partindo dessa lista de coisas, vem a nossa primeira atividade, né? O que você vai fazer aí? Presta atenção que você vai fazer aí. Eu quero que você faça o seguinte, você vai escrever aí, apontando, se a nossa igreja, eu vou dar uma voltadinha aqui, ó. Se a nossa igreja da restauração, viu? A nossa igreja da restauração, você vai olhar, claro, isso dentro de uma ótica local, né? A igreja que você está inserida, a restauração, seja da sede, ou seja, lá na Zona Norte, você vai ver se a igreja trabalha com evangelismo. A igreja trabalha com evangelismo? Quais são as ações de evangelismo dessa igreja? Ela trabalha com célula? Ela trabalha, os cultos são evangelísticos? Né? Ou até outros trabalhos. A igreja desenvolve outros trabalhos em evangelho. Ganha alma, eu quero que você observe. Também a igreja trabalha com ensino. Quais são os momentos de ensino da igreja? O que é que você entende que é ensino? E aí vem compaixão. O que seria a compaixão? Compaixão seria ações sociais, né, pontuais, ações ali. O pessoal no presencial teve muita dificuldade aqui, mas já de maneira, esclarecendo de maneira mais ampla, a compaixão sempre é você resolver um problema temporariamente, né, algo temporário. Mas que você se colocou ali, né? A igreja tem isso, ela tem trabalhos para resolver questões temporárias? Ah, não tem. Ah, se não tem, então eu quero que você desenvolva um projeto aí. Eu quero que você pense em um projeto que a Igreja da Restauração poderia desenvolver para trabalhar a compaixão. Outro ponto seria cuidar com a criação. A igreja tem trabalhos para cuidar da criação? Não, não tem. Então, que ideal você teria? Né? Aí você vai escrever. Cuidados com a natureza, né? Aí você vai pensar, escrever. Precisa ser apenas uma ideia, não precisa ser mais que uma não. A não ser que você tenha mais, você pode listar. E a outra é a justiça. Qual a diferença da justiça aí? A justiça, são trabalhos que você vai gerar uma certa intervenção, né? Ou seja, a pessoa que, por exemplo, como evitar que adolescentes entrem na prostituição? Nós temos problemas já pontuais de jovens na prostituição, mas como evitar? O que nós poderíamos fazer para evitar? Isso eu estou dando um exemplo, tá certo? Aí você vai observar que tipo de ação poderia ser para que seriam projetos já a longo prazo, né? Isso já se transforma a igreja dentro de um processo ativista, ou seja, ela vai defender aquilo ali, né, para causar uma mudança radical ali na vida ou então no comportamento da cidade, tá certo? Naquilo que vocês vão apresentar, tá beleza? Então isso aí é a primeira atividade. Se você for tendo dúvida, você pode colocar lá no grupo que a gente vai organizando, tá bom? Vamos aqui agora, próximo, a gente vai caminhando já aqui para o final, a gente entrou aqui na segunda etapa, mas eu vou minimizar aqui, porque aqui são os pontos, tá certo? Vou só pontuar, tá bom? Vamos lá, missões do ministério do Espírito por meio da igreja. A gente sabe que o Espírito Santo ele veio justamente para aperfeiçoar ou então preparar, trazer sobre a igreja toda a autoridade necessária para que ela cumpra o seu ministério, tá certo? Então, é muito importante entender que a partir quando eu falo daqui no sentido, a partir de Cristo, depois de Cristo, ali com o Espírito Santo derramado, a igreja ela entra, vamos dizer assim, na sua capacidade, né, de poder anunciar as boas novas de Jesus Cristo para todas as nações, tá certo? E aqui nós vemos o seguinte, ó. Há uma estranha incapacidade entre os cristãos modernos de levar a sério essa informação sobre a realidade de Satanás. Até uma insegurança nos evangelhos conservadores, em dar muita atenção a isto. Sugiro que esta relutância exista não porque o assunto seja trivial, mórbido ou perigoso, mas porque estas forças têm acesso às nossas mentes e são aptas para nos cegar em relação à sua presença e esconder o evangelho do mundo.
O inferno é uma conspiração e o primeiro pré-requisito de uma conspiração é que ela permaneça clandestina. Vamos lá. O que nós entendemos aqui? Nós temos que entender que o Espírito Santo até veio para que nós entendamos que existe uma batalha espiritual. Existe de fato uma batalha espiritual. Existem demônios que estão sempre lutando para que o Evangelho não avance, para que a missão de Deus não aconteça. E a igreja não pode subestimar isso, não pode deixar isso para depois, não pode minimizar, muito pelo contrário, ela tem que trabalhar fortemente para que esse trabalho, para que essa mensagem seja divulgada e as pessoas estejam mais alerta. Existe a intervenção de demônios que muitas vezes dificulta o processo, tá bom? E aqui, olha só, por que Satanás criaria em nós esse medo da atuação do Espírito de Deus e a dúvida da presença do poder do próprio inimigo? Porque assim ele pode cortar o nervo principal do cumprimento das missões, quando se recua do poder do Espírito e ao mesmo tempo esconder seu próprio papel conspirador. Existe uma coisa que nós temos que entender que pior do que você estar em uma guerra, pior do que você estar em uma guerra é você não saber contra quem você está lutando. Você não sabe por quê. Ou então, esse inimigo é um inimigo invisível. Isso aí é muito terrível. Então, Satanás ele trabalha para que as pessoas não conheçam a sua estratégia, a igreja acha que não existe intervenção dele. Não, existe uma intervenção dele perigosíssima, que tem levado muitos a cair, muitos a desistir. Quantos pastores, quantos líderes desistiram da caminhada justamente por subestimar, de certa maneira, essa guerra. Deixa eu colocar até câmera aqui, fiquei desaparecido aqui. Bom, vamos lá. Então a gente não pode subestimar essa batalha espiritual, Vamos observar aqui algumas ações do Espírito Santo, que nos ajudam no processo. Primeiro nós vamos sair lá em Efésios, Efésios 6:12, requisitos para o cumprimento da missão, Ele exige lá, apresenta que nós sejamos termos a armadura de Deus, contra os dados informados do maligno, para que a gente permaneça firme. É importante todo cristão se capacitar espiritualmente. Segundo ponto é entendermos que nós temos o Espírito Santo no nosso discurso. Ele nos ajuda no nosso discurso, melhor dizendo. Se nós estivermos sempre cheios dele, jamais esqueceremos da mensagem. Jesus deixou isso muito claro, que ele iria, mas deixaria o Consolador para nos ajudar no processo. A outra é as línguas, As línguas são importantes, a oração em línguas. Deus nos deu uma língua espiritual para que haja uma comunicação mais intensa, para que nos capacite, nos edifique. O apóstolo Paulo disse que quando ele falava em línguas, ele edificava a si próprio. E a edificação é importante na caminhada cristã. Então, orar em línguas é muito importante. Tá certo? Vamos ver aqui. O Espírito como promotor de missões. Vamos entender isso aqui. Vamos entender esse ponto aqui. Vamos lá. O Espírito Santo, a partir do momento que ele entra na igreja, desce dos céus sobre a igreja, o que é que vai acontecer? A igreja ela vai sofrer uma mudança radical, principalmente no seu crescimento, no seu avanço. Ela vai avançar radicalmente. E nós vamos ver aí que de 3.000 pessoas aumenta para 5.000 pessoas rapidamente. O Evangelho da Salvação alcançou o primeiro, na verdade até chega aos gentios, podemos dizer assim. Pedro começa a testemunhar com ousadia, começa até a enfrentar as perseguições, o povo está muito ousado. Os líderes foram escolhidos para tomar conta da igreja local, ou seja, eles estão dispostos a enfrentar tantas situações. O que nós aprendemos aqui? Quando você é cheio do Espírito Santo, você se torna uma pessoa ainda mais capacitada, uma pessoa ainda mais preparada para enfrentar o desafio nas missões, tá certo? Então, entenda que o Espírito Santo é fundamental nesse processo, tá bom? Então, o Espírito Santo é como poder para missões. A diferença entre alguém ser cheio do Espírito Santo e o Espírito ser derramado sobre as pessoas. Há uma diferença sim. Uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela ali foi convencida pelo Espírito, o Espírito Santo se aproximou dela. Mas quando o Espírito Santo é derramado sobre ela é cheia da presença, o que é que vai acontecer? Ela vai ter justamente essas autoridades, Ela começa a receber isso e ela se torna justamente aquele que eu disse anteriormente, capaz de exercer as funções, tá certo? Na questão da estratégia, Isso aqui é uma questão bem breve. O que nós vemos aqui
nessa questão das estratégias? Primeiro, o Espírito Santo ele vinha para que os irmãos começassem aquele trabalho, né? Primeiro em Jerusalém, depois Judéia, né? Que seria a parte mais que Jerusalém não fez, mas eles fariam, depois Samaria até os confins da terra. A primeira estratégia era esse processo em partes, né? Qual era a outra estratégia? A estratégia era ministrar nas zonas urbanas, né? Se concentrasse nos campos, nas cidades, né? Porque era um ponto-chave. Você ministrava nas cidades, as pessoas voltavam para o campo, para as cidades menores, e o evangelho era disseminado. O Espírito Santo levou essa estratégia, o apóstolo Paulo usou isso muito bem. As igrejas fundadas em cada lugar deviam ter um alvo a independência, ou seja, aí você estava falando, você fazer com que a igreja aos poucos ela fosse crescendo, tivesse um líder e naturalmente ela fosse uma igreja que aprendesse a andar com seus próprios pés. Claro que às vezes os apóstolos caminhavam ali, davam uma observação para ver como é que estava o crescimento, enfim, para fortalecê-los, até porque às vezes tinha, por causa das perseguições, às vezes tinha o desânimo, né? Procurando o desenvolvimento da sua própria liderança, o seu sustento e o seu programa de evangelização e obra missionária. Então, você tem que montar aquela igreja ali, igreja local, a igreja se fortifica, vai ganhando membros, os líderes vão coordenando. Caso tenha um esfriamento, vem os apóstolos ali e traz essas orientações e fortificações, tá certo? Aí que diz, que receita para a igreja missionária? União, intrepidez, temor, milagres, evangelização e ação social. E eu pergunto, quais destes itens não constituem o ponto fraco em nossas igrejas? Imagine a combinação de todos. Por onde começamos? Sugiro pela união. Ou seja, uma igreja precisa ter unida, uma igreja precisa ter intrepidez, temor, milagres, evangelização e ação social. Porém, a coisa mais, vamos dizer assim, que tem que começar, e é muito importante até não só que se comece, mas se permaneça, é a unidade da igreja, né? Missão tem que ter unidade. Unidade com Cristo, unidade com o Espírito Santo, e principalmente ali você tem a unidade com os outros irmãos para que tudo funcione como Deus quer, tá certo? Vemos aqui como o apóstolo Paulo trabalhava nas suas missões. Ele declara isso muito claro em Romanos 15, do 14 ao 21. Sugiro vocês lerem essa passagem aí depois. Mas o que é que ele apresenta aqui como um missionário deve ser, né? Ele até faz uma referência a si próprio, mas aí nós vemos algumas características de como um missionário tem que se comportar. Primeiro, ele se comporta como servo, né? Ele é um servo, um agente, né, para ajudar as pessoas a viver e receber a palavra. Depois, conduzir as pessoas à obediência a Deus. Isso aqui é fundamental, gente. Às vezes a gente vê líder que as pessoas ele quer que as pessoas se obedeçam a ele. Ele diz, não importa se é da Bíblia ou se não é. Não. Nós encaminhamos as pessoas para serem obedientes ao Senhor. Naturalmente, somos contemplados porque a Bíblia orienta as pessoas a seguir os seus líderes, né? Outra coisa, ser instrumentos do trabalho missionário, declaração e demonstração, ou seja, em palavras e em obras. Precisamos ser missionários aqueles que não só pregam, mas que vivem, que agem, que não só mandam os outros fazer, mas também você está fazendo, tá certo? Vamos mais. O objetivo de missões são as nações. Nós queremos alcançar as nações. Lembra lá de Babel? As nações se espalharam, mas elas não tinham Cristo, estavam contaminadas. Mas agora em Cristo, elas agora vão ser alcançadas. Os missionários precisam chegar a todas as regiões para serem abençoadas. Um livro muito bom, que a gente entende muito isso, é um livro até que eu apresentei, chama-se Fator Melquisedeque, né, que é um livro que vai apresentar a proclamação do evangelho em vários povos, em várias etnias, tá certo? Bem interessante o livro. Outra coisa, a estratégia missionária são os não alcançados, ou seja, Paulo, vamos dizer uma expressão hoje comum, não era pescador de aquário, ele não pregava em lugares onde o evangelho estava sendo já divulgado, ele procurava lugares que as pessoas não tinham conhecido. Isso é uma realidade para nós hoje. Em que sentido? Pregue para pessoas não crentes, não pregue para pessoas da mesma igreja ou de outras igrejas. Não. A não ser que a pessoa esteja desviada, né? Tem esse caso também, pessoas desviadas, então aí você pode ministrar. Mas se não, não ministre, tá certo? O apoio missionário à igreja local. Todo missionário, todo líder tem que entender que ele tem que pertencer a uma igreja, né? Não existe ministério itinerante, né? Sozinho, caminha sozinho. Não. Todos precisam pertencer a igreja tem que estar desenvolvendo e toda igreja precisa pertencer a uma estrutura, tá certo? Até mesmo para que os fundamentos não sejam perdidos, tá bom? E aqui nós temos, como finalizando aqui, a parte da volta de Jesus, né? Todo o trabalho do Senhor Deus lá desde o início é a restauração de todas as coisas. E quando é que isso termina? Quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, né?
então virá o fim de todas as coisas, a restauração de todas as coisas, tudo será perfeito, assim como era lá no início, né? Cristo termina, culmina todas essas coisas, né? Nós somos os... Vou só tirar aqui a câmera. Nós somos os precursores da sua vinda. Quando você e eu estivermos escondidos em obediência, levando o Evangelho até os confins da terra, então este mesmo Jesus voltará. Ou seja, qual é o nosso principal trabalho? Fazer Jesus voltar? Não, isso aí é Jesus junto com o Senhor que sabe. Mas nós temos que trabalhar para que a tarefa que não foi nos dada, a missão que foi nos dada, seja feita, né? Que é restaurar todas as coisas, pregar o Evangelho a todos, e isso deve ser feito. Missões, portanto, entram em penúltimo lugar da história divina da salvação. Esperamos a gloriosa volta de Cristo e a consumação dos séculos por último. Então, antes de Cristo voltar, nós precisamos cumprir a nossa tarefa, né, de evangelização por toda a humanidade. Tá, ok? Qual deve ser a nossa visão de futuro? Né? Qual a minha expectativa para o futuro? Né? E aqui eu vou fazer uma abordagem bem rápida, né? Porque aqui seria a visão de Daniel, que teve lá da Nabucodonosor, a qual o rei sonhou com essa estátua de cabeça de ouro, braços e peitoral de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e pés de barra de ferro. E ali ele estava mostrando ali as nações, né? As nações seriam futuramente destruídas, né? E essa é até a interpretação que Deus dá, aqui fala, né? Que uma pedra viria de maneira que destruiria toda aquela estrutura, né? Que pedra é essa, né? A pedra angular, né? Como já o próprio Jesus Cristo se apresenta assim, Pedro diz, né? E é interessante que a pedra que representa Jesus Cristo também está atrelada ao seu reino, né? O reino dele destruiria todas as nações da terra. Não existia nenhuma estrutura que suportasse o reino dos céus. E aí, como é que é essa estrutura, vamos no sentido mais prático para a gente entender, né? O reino de Deus vai crescendo sobre toda a história, né? Nós podemos ver aqui embaixo. O reino de Deus vai crescendo, avançando, 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 de maneira que vai... Cristo está entronizado, reina sobre toda a terra, né? Cristo está reinando aqui, ó. Cristo está reinando aqui no centro, né? E o Evangelho vai avançando. Chegará o momento que Jesus vai voltar, e aí, depois de Cristo e sua volta, restauração de todas as coisas e a eternidade, né, nos aguarda, né? E aqui nós vemos o crescimento, né, a realização desse gráfico que eu mostrei anteriormente. Hoje nós já somos mais da metade da população no Brasil, no mundo, né? Aqui é o dado de 7 milhões de pessoas no mundo, mas alguns já dizem que já é 8 milhões. Mas 3 milhões de pessoas já são cristãos na atualidade, certo? Aqui nós temos como aqui o Evangelho separa em todas as nações, tudo aquilo que é azul está relacionado ao cristianismo, claro que aqui junta tudo, o catolicismo ortodoxo e os evangelhos, tá certo? Mas vocês podem ver o quanto o Evangelho é disseminado em várias nações. Aqui é um dado do crescimento populacional, até uma prerrogativa para o futuro, né, de crescimento e tal, mas aqui nós vemos aqui o grande crescimento da igreja nos próximos anos, né? Coloca aqui os povos muçulmanos aqui, que vem crescendo de maneira muito grande e vai crescer cada vez mais, tá bom? Aqui é do Brasil, né? Esse dado aqui é de 2019, aqui pelo Datafolha, né? Os católicos são 50%, os evangélicos são 31%, né? Somos 31% da população brasileira de evangélicos, e aí você tem sem religião 10, espírita 3, afros 2, outras 4, ateus 1, judaicas 0,3, ou seja, nós estamos ainda com um avanço muito significativo do evangelho no Brasil, né? E eu acredito que vai crescer muito mais. E por fim aqui essa imagem belíssima, né, do aquilo que nós aguardamos para o futuro, né? Onde todas as coisas restauradas, funcionando, né, como lá na criação, mas agora a nova Jerusalém está sobre a terra e reina sobre todas as coisas, né? A igreja cumpriu a sua missão, beleza? Aqui nós temos agora a segunda atividade, né? A segunda atividade é simples. Já que você fez a primeira dentro de uma visão da igreja local, né, da sua igreja que você pertence, agora você vai fazer a mesma coisa com uma igreja que você vai escolher, né? Você vai escolher uma igreja e vai fazer uma entrevista com pelo menos 2 pessoas, né? E perguntar se aquela igreja trabalha aqueles pontos lá. Será uma igreja que trabalha com evangelismo, com ensino, com compaixão, cuidado com a criação e com a questão da justiça. Você vai perguntar, sua igreja, você vai se apresentar, não, eu sou da igreja da restauração, faço parte na verdade sou aluno da FATEB, Faculdade de Teologia, nós estou pagando uma disciplina,
E nessa disciplina de missões nós queremos fazer uma entrevista, porque estamos fazendo uma pesquisa para relatório da atividade do curso, né? E aí você vai perguntar se aquela igreja trabalha com aqueles 5 pontos. Você pode gravar, você pode escrever, mas depois fazer um discurso como se fosse um vídeo, tá certo? Isso é uma escolha do grupo que você vai estar inserido, tá bom? E aí você vai mandar para mim, né, seja no maneira escrita ou seja em vídeo, né, esse trabalho, tá certo? Essa entrevista que você vai fazer. Isso tem que fazer apenas para uma igreja, viu? Não precisa fazer mais do que uma, tá certo? Faça esse trabalho aí e você terá até o dia 9 para entregar, tá bom? Gente, muito obrigado, né? Deus abençoe vocês, espero que dê tudo certo, espero que vocês consigam aí ter os resultados propostos, tá bom? Da atividade. Em nome de Jesus, tomara que eu tenha explicado bem, se eu sei aqui é o máximo poder, né? Claro que não tem um tempo todo para explicar também, para o vídeo não ficar tão longo, mas acredito que deu aí para vocês pegarem uma base boa, até mesmo para que você possa fazer a primeira atividade e naturalmente ajudar seus colegas na segunda, tá bom? Pois Deus abençoe, tenha um ótimo dia, estude bem, né? Qualquer dúvida pode apresentar no grupo ou também pelo privado, tá certo? Deus abençoe, graça e paz.